Saudações de paz, povo de Deus, sejam bem-vindos para o nosso segundo encontro na disciplina de hermenêutica. Para quem ainda não me conhece, sou o pastor Ader Santos e você está no canal do Instituto Teolosofando. Nosso slogan aqui é transformando vidas através do conhecimento. Nossa missão é contribuir para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento espiritual através de um estudo sistemático e organizado da palavra de Deus. Aqui nós estudamos teologia e, por vezes, também um pouco de filosofia. Assim como nós compartilhamos algo com você, pedimos que você também compartilhe. Compartilhe o link desta aula, o link deste canal que estará à disposição para vocês aí na descrição do vídeo, nos comentários, para que mais pessoas possam ser abençoadas, alcançadas com este material que é preparado semanalmente para vocês aqui. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, acione as notificações para que possam ir toda semana estar sendo lembrado pelo YouTube do nosso encontro que acontece todas as quintas-feiras, tá bom? E eu gostaria de iniciar nossa aula apresentando os nossos objetivos. Nós vamos entender qual é o caminho do conhecimento que estaremos trilhando aqui juntos. E o primeiro é revisar os conceitos principais da disciplina estudada. Nós precisamos compreender, isso precisa ficar claro na nossa mente, os principais conceitos. O conceito de hermenêutica, o conceito de exegese e o conceito de eisegese. Isso precisa estar fundamentada na nossa mente. Posteriormente, compreender que existem barreiras a serem rompidas para uma boa interpretação. E, por último, conscientizar do papel do hermeneuta na interpretação do texto. Estes são os nossos objetivos. Como forma introdutória para a nossa aula, gostaria de revisar com vocês, e isto é um conteúdo da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro, eu gostaria de revisar com vocês o conceito de hermenêutica. E chamaremos para a nossa discussão aqui dois teóricos fundamentais para a nossa compreensão. E o primeiro deles é Osborne, quando ele escreve no seu livro A Espiral Hermenêutica, ele define o conceito da seguinte forma: a definição tradicional da palavra hermenêutica é a ciência e arte que define os princípios ou métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico, segundo a definição de Osborne. Portanto, conforme nós podemos observar aqui, considera-se hermenêutica como uma ciência porque ela tem normas, ela estabelece princípios, ela estabelece regras e podem ser classificadas e ordenadas num sistema. Então, portanto, é uma ciência. E ela também é considerada como uma arte porque a comunicação ela é flexível e, portanto, uma aplicação mecânica e rígida das regras poderá até distorcer o verdadeiro significado da comunicação. Então, ela é tanto uma ciência quanto uma arte. Como ciência, ela tem métodos, princípios e regras, e como arte, ela também tem, até certo ponto, uma flexibilidade. Esdras Bento, da Hermenêutica Fácil e Descomplicada, pela CPAD, ele define hermenêutica da seguinte forma: a hermenêutica bíblica é a disciplina da teologia exegética que ensina as regras para interpretar as escrituras e a maneira de aplicá-las corretamente. Então, Esdras ele estende o conceito, pois ele diz que a hermenêutica não apenas tem princípios e regras, mas também ela nos auxilia na aplicação de forma correta. O que é exegese? Vamos compreender isso, na realidade vamos revisar esta parte da nossa primeira aula. Exegese vem de uma palavra grega que o seu significado é extrair,
tirar para fora. O propósito é arrancar o significado pretendido pelo autor. Esta é a proposta desta ciência da exegese, é ir ao texto e extrair ao máximo, tirando para fora o significado pretendido pelo autor. Este é o conceito de exegese, e a função e o propósito da exegese é extrair a ideia pretendida pelo autor e, ao mesmo tempo, expor aos ouvidos do leitor moderno de forma compreensível. Isto é, exegese, extrair, arrancar, tirar para fora o significado pretendido pelo autor. E a exegese? O que é? Exegese já faz o caminho contrário. Se exegese é extrair, é tirar para fora, na exegese é introduzido os pressupostos, introduzido a ideia do intérprete, ok? E isto não é bem-vindo na interpretação do texto sagrado. A nossa proposta é aplicar os métodos adequados estabelecidos pela hermenêutica e extrair do texto o significado pretendido pelo autor. Feito estas revisões dos conceitos principais da hermenêutica, nós vamos começar a partir de agora a compreender quais são as barreiras que nós encontramos, que o intérprete enfrenta na arte e na ciência da interpretação do texto. Anote aí no seu material de apoio, abismos. Nós veremos aqui que existem alguns abismos a serem rompidos nesta ciência e na arte da interpretação de um texto. E o primeiro que eu quero destacar é o abismo autoral. O abismo autoral, tá? Como autores do texto sagrado, nós encontramos pessoas de educação bem diversas, tá? Nós encontramos sacerdotes como Esdras e Samuel, nós encontramos poetas como Davi e Salomão, profetas como Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, guerreiros como Davi, pastores, estadistas, pescadores, doutores da lei, homens leigos, enfim, foram 40 autores ao todo. Antigo e Novo Testamento, nós nos deparamos com uma diversidade autoral. Por isso que quando nós vamos ler o texto sagrado, que vamos ler a Bíblia por completa, nós encontramos ou identificamos linguagens distintas. Parece-me que o texto ele vai sendo composto por pessoas distintas, e é justamente isso. Nós temos 40 autores distintos, de classes sociais distintas, de níveis de educação distintos, e nós precisamos compreender e romper com este abismo autoral. Nós temos também outro abismo que podemos destacar, é o abismo temporal, ou abismo cronológico. Quantos séculos já se passaram de história, desde o primeiro escrito até os nossos dias, né? Nós temos aí praticamente 3.400 anos de abismo cronológico, desde os textos escritos inicialmente, o Pentateuco, até os dias de hoje. Então nós precisamos entender que Abraão, que Moisés, que José, que foram personagens que estão inseridos nos textos sagrados, que Paulo não vai estar com a gente para o café da manhã ou para compartilhar conosco uma refeição. Não teremos oportunidade de sentar-se com Paulo e tirar nossas dúvidas, esclarecer nossa mente, não temos isso, tá? Então isso nos leva a olhar o texto bíblico com mais cuidado, pois nós temos aí um abismo cronológico a ser rompido. Outro abismo também importante para se destacar é o abismo geográfico,
tá? Existe uma distância geográfica entre a maior parte dos leitores da Bíblia e os lugares onde ocorreram os fatos narrados. A Bíblia, para que vocês possam entender o que eu estou me referindo aqui, foi escrita em 3 continentes diferentes: Europa, África e Ásia. Então, além desses outros abismos, como eu já mencionei, abismos autoral, o abismo cronológico, nós temos o abismo geográfico. Portanto, estamos falando de uma geografia distinta da nossa. E por último, temos também o abismo cultural. Logo, eu entendo que vocês já compreenderam, já observaram isso no texto, que os nossos hábitos, nossos costumes ocidentais se diferem e muito daqueles vividos pelos personagens bíblicos. A cultura é outra, nossos pensamentos, nossas ações, nossa mentalidade, os processos cognitivos, os avanços tecnológicos e culturais, tudo isso contribui para que a Bíblia, para que as Escrituras não possuam a mesma carga semântica para nós e para o seu povo de origem, pois nós estamos em uma cultura distinta e isso precisa ficar claro na nossa mente. Então eu destaquei aqui alguns abismos a serem rompidos pelo hermeneuta, para aquele que vai ao texto, aplicar as regras da hermenêutica e extrair deste texto o significado pretendido pelo autor. Então, primeiramente, nós destacamos aí os abismos, mas também tem o sentido bíblico. Então, nós vamos observar ao texto que cada palavra tem o seu sentido, cada texto tem o seu sentido, tá bom? Por sentido, nós compreendemos o significado próprio de uma palavra, ou seja, a ideia que o autor exprime com suas palavras. O sentido ele pode ser literal ou pode ser um sentido figurado. Encontramos também o monossemia. A monossemia são palavras ou textos com um único significado. E a polissemia, que são significados variados. Isso precisa ficar destacado em nossa mente, na nossa compreensão. Vamos entender o primeiro sentido, que é o sentido literal. O que é o sentido literal? É aquele que é expresso pela palavra. Tá? Literalmente, poderíamos dizer o significado próprio da palavra. Por exemplo, pense aí comigo na palavra casa. Obviamente que inicialmente você vai já compreender casa, ou vai buscar na sua mente a palavra casa como sendo uma construção, um edifício contendo paredes, contendo tetos, contendo o chão, o piso, as portas e janelas. Isso é uma casa. Então, se nós interpretarmos a palavra casa no sentido literal, é justamente isso que ela significa. Tá bom? Então, o primeiro sentido de um texto, ou o sentido de uma palavra, é o sentido literal, aquilo que é expresso pela própria palavra. Diante disso, nós temos o sentido literal verbal ou imediato, o histórico, o gramatical e o próprio. Desses 4, nós vamos destacar apenas 2 a fim de compreendermos, tá bom? Pense comigo aí no sentido literal verbal. Por que verbal? Porque procede imediatamente do vocábulo, tá bom? O agiógrafo, o escritor sagrado, pode usar repetidamente uma mesma palavra, dando a este vocábulo um significado ou significados distintos. Eu vou explicar isso melhor. Pense comigo na palavra mundo, no grego cosmos, usados por João. João usa muito esta palavra ou este termo grego cosmos. João 3,16, o texto bíblico nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos
compreender o significado da palavra mundo ali, para que possamos ter uma compreensão clara do que João está dizendo neste texto. Mundo ali significa humanidade. Então, portanto, porque Deus amou a humanidade que deu o seu Filho unigênito. Então, mundo ali, ele usa o termo grego cosmos para dar significado à humanidade. Mas em 1 João 2,15 ao 18, quando ele diz não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ali já não é mais humanidade. Ali naquele caso é sistema. Não ameis o sistema. Já em João, capítulo 1, versículo 9 e 10 ali, o mundo já pode ser interpretado no sentido literal de terra, mundo habitável. Então fica claro que os termos usados por João são diversos, chamados aí de códigos linguísticos ou palavras com significados distintos. Como é que nós podemos então encontrar ou escolher o melhor significado para uma determinada palavra? Através do seu contexto, tá bom? E o histórico, o que significa, tá? Chama-se assim em razão de ser usados nos textos em prosa, narrativos ou dissertativos e histórico. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. O texto nos diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zute, efraimita. O que será que o autor quis transmitir com esse texto? Está claro, está aos nossos olhos, podemos compreender na primeira leitura. É um texto narrativo. E a proposta aqui é falar de uma genealogia, da genealogia do próprio autor. Então esse texto ele precisa ser interpretado no sentido literal. Aqui nós não podemos aplicar um sentido figurado ou alegórico, como propunha a escola de Alexandria, do qual nós já comentamos na primeira aula. Então o sentido aqui é um sentido literal. Houve um homem, ele era da região de Efraim, montanhosa de Efraim, seu nome era Eucana, e ele segue falando o nome do seu pai, do seu avô, enfim. Então o texto aqui ele é literal e precisa ser interpretado de forma literal e não simbólica ou figurada ou alegórica. Compreendendo isso, nós precisamos também entender o significado de sentido figurado. O que é isso? Acompanhem comigo aí na tela que estará aparecendo para você. O sentido figurado, também chamado de metafórico ou impróprio, é aquele no qual os vocábulos são usados com sentido diferente do literal, cujo significado deriva-se deste ou mantém certa relação com ele. Eu não entendi. Vamos buscar isso na prática. Nós apresentamos o conceito, mas eu gostaria de apresentar com você, ou apresentar a você isso na prática. Olha o texto de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O contexto é o seguinte: João, o Batista, está no Jordão e Jesus vai ao seu encontro a fim de ser batizado. Ao ser reconhecido por João, o autor, ou melhor, João, o Batista, aponta para Jesus e o chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Afinal de contas, como podemos interpretar a palavra cordeiro? Será que Cristo é um cordeiro? É um animal pronto para o abate? É isso que João Batista está se referindo? Obviamente não. O sentido ali é figurado, tá? Porque cordeiro
é sinônimo de substituição. Por que substituição? É um sacrifício no lugar do outro. Vocês conhecem e sabem disso no Antigo Testamento. Quando se era oferecido um cordeiro, ele estava sendo oferecido em lugar do pecador, e foi justamente isso que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Ele se sacrificou, ele foi o nosso cordeiro substitutivo. E também fala de expiação, pois o sangue aplaca a ira divina. Naquele contexto do Antigo Testamento, o sangue do cordeiro oferecido era espargido, aplacando então a ira de Deus sobre o pecador. Mas também fala de redenção. O que é redenção? É o resgate do pecador condenado. E também fala de propiciação, ou seja, o pecador é favorecido através da morte do cordeiro. Então nós entendemos aí tanto o sentido figurado quanto o sentido literal. Para seguirmos a nossa discussão, nossa compreensão, precisamos também falar do hebraísmo. O que é hebraísmo? São expressões idiomáticas específicas do povo judeu. Eu vou explicar melhor isso falando, por exemplo, do hebraísmo de posse. Olha só, Salmo 108, verso 9. Sobre Edom lançarei a minha sandália, sobre a terra dos filisteus cantarei o meu triunfo. Como eu posso interpretar aqui nesse texto o ato de lançar sandálias? Lançarei a minha sandália. Lançar sandália ali é um hebraísmo que tem o sentido de dominar, tomar posse. O que o salmista está dizendo é o seguinte: dominarei sobre Edom, tomarei posse da terra de Edom, sobre a terra dos filisteus, cantarei o meu triunfo, pois sairei vitorioso. Nós temos também o hebraísmo de alegria, ou o hebraísmo de suficiência. Salmo 63, 5 diz: a minha alma se farta como de tutano e de gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios. Tutano e gordura, sinônimos de fartura, riqueza, prosperidade. Viu como quando nós compreendemos o hebraísmo, que são essas expressões idiomáticas específicas do povo de Deus, nós compreendemos melhor o texto bíblico? Então nós temos aí dois hebraísmos. Figuras de linguagem. Também é uma barreira que nós precisamos romper para compreender o texto. Quero destacar primeiramente a símile, e por símile nós compreendemos que ela consiste em uma comparação entre dois objetos ou ações, os quais não estão relacionadas entre si, normalmente precedidos por uma conjugação de comparação. Observe o texto de Marcos 1,10. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. O autor ali não está dizendo que o Espírito Santo é uma pomba. Ele está usando a imagem de uma pomba, a figura de uma pomba, para comparar a sua ação ao Espírito Santo. Por isso que ele usa aí a conjunção de comparação. Isto é, uma símile. Temos também a metáfora, que é uma figura de linguagem, mediante a qual o sentido de uma palavra se transfere para a outra. Ou seja, existem aí semelhança entre dois objetos ou fatos, tá bom? Ou fatos. Olha só o texto de Gênesis 49, 14. Diz: Issacar é um jumento forte, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Será que Issacar é um jumento? É isso que o autor quis dizer? Obviamente que não. Ele está usando uma metáfora, tá? O jumento
é sinônimo de força, é sinônimo de trabalho. Então o que ele está dizendo é que Issacar é um homem forte, é um homem trabalhador. Ele diz em Gênesis 49, 21, Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. Gazela ali é sinônimo de leveza, sinônimo de rapidez. Então ele está associando a imagem de uma gazela, a figura de uma gazela, com o trabalho ou com a ação de Naftali. É isto que significa uma metáfora. Hipérbole. Hipérbole também é importante para a nossa compreensão. O que significa isso? A hipérbole consiste no emprego de palavras ou frase com sentido exagerado para dar maior força, maior impressão, para mais ou menos, a fim de apresentá-la viva à imaginação. Tá? Então, hipérbole é um uso exagerado de uma palavra, ou para mais ou para menos. Por exemplo, João capítulo 21, versículo 25, o autor nos diz que há muitas outras coisas que Jesus fez. Está falando dos milagres de Jesus. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Obviamente que o autor está usando de uma hipérbole, tá? Uma figura de linguagem exagerada. Nós temos também a ironia. O que significa? Tá? Expressa o contrário. Ironia vai expressar o contrário do que se deseja dizer, contudo sempre de tal modo fazendo ressaltar o verdadeiro sentido. Gênesis capítulo 3, versículo 22, o próprio Deus usou esta figura de linguagem, tá? Esta ferramenta. Ele diz, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ele está dizendo com isso que o homem se tornou um Deus, ou como um Deus? Obviamente que não. Ele está dizendo, ou usando esta figura de linguagem para dizer que a partir daquele momento o homem é tanto conhecedor do bem, pois ele foi gerado através da fonte que é a essência de todo o bem, como também conhecedor do mal a partir do momento que que o pecado entrou no mundo. Observe comigo aí esta charge. Olha só, tá? Observe a imagem. Os personagens foram retirados da fábula dos 3 porquinhos, tá bom? Enquanto olham pela janela, um deles expressa o seu sentimento. Diz que sente saudades do lobo. Será que este porquinho realmente sente saudade do lobo? Obviamente que ele está sendo o quê? Irônico. Sua saudade não tem a ver com o lobo, e sim com sua liberdade, ou porque a sua liberdade fora roubada. Eles estão presos em casa por causa de um vírus que os atormentam. Isso está aí apontando para o coronavírus, não é mesmo? Que trancou todos nós dentro de nossos lares e na charge irônica, conforme vocês estão observando aí, ou conforme vocês observaram, este porquinho diz que está sentindo saudades do lobo, usando então esta figura de linguagem que é a ironia. Encontramos também o eufemismo, que é a figura de linguagem que sugere, com dissimúlio e decoro, ideias cuja expressão franca e literal soa demasiadamente dura. Mateus 27, 52, o texto diz, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam, diz o texto, ressuscitaram. Será que dormir ali tem o seu significado de sono, de descanso do corpo? Lógico que não. Dormir ali é um eufemismo para a morte. O autor está fazendo uso desta figura de linguagem para dizer que na ressurreição de Cristo os sepulcros se abriram e aqueles que estavam mortos, que o aguardavam, ressuscitaram dentre os mortos, tá bom?
encontramos também nesta ferramenta, na figura de linguagem, as parábolas. O que é parábola? Parábola significa colocar lado a lado e leva a ideia de colocar uma coisa ao lado de outra com o objetivo de comparar. Vocês podem observar que, por vezes, usando esta ferramenta da parábola, Jesus ele começa a sua parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante a um pai de família, é semelhante a um grão de mostarda, é semelhante a um trabalhador. Então a proposta ali é colocar lado a lado a fim de comparar um objeto A com um objeto B. Observe, por exemplo, o texto que encontra-se em Lucas capítulo 15, que é um conjunto de parábolas. Nós temos ali uma única parábola, na realidade, que pode ser dividida em 3 fases distintas. Nós entendemos como a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, mas na realidade é uma parábola só, é um conjunto apenas de parábola. E eu quero apresentar para vocês 6 passos para determinar o sentido de uma parábola, para que nós possamos compreender uma parábola. Primeiramente, determine o auditório. Nós precisamos ter em mente quem está ouvindo, quem são os receptores originais desta parábola. Isso precisa ficar em evidência na nossa mente, em destaque na nossa mente. E no caso da referida parábola de Lucas capítulo 15, nós percebemos que ali existiam publicanos, pecadores, fariseus e escribas. Versículo 1 e versículo de número 2 deixa claro isso, quem são ou quem é o auditório original. Posteriormente, devemos examinar cuidadosamente o contexto, pois as parábolas, principalmente as parábolas que foram narradas por Jesus Cristo, ela tem um contexto claro, e isso precisa estar bem nítido aos nossos olhos para que possamos compreender a parábola em si. Posteriormente, nós devemos procurar os pressupostos culturais da história, tá? E na referida parábola nós podemos identificar no versículo 4, no versículo 8, versículo 23, esses pressupostos culturais, tá bom? E possíveis divisões. A parábola em referência que estamos estudando, de Lucas 15, tem 3 divisões. Do versículo 3 ao versículo 7, versículo 8 ao versículo 10 e posteriormente do 11 ao 32. E eu gostaria de deixar um exercício para você. Vá ao texto que nós estamos referindo, Lucas capítulo 15, e procure compreender estas divisões. E deixe aí nos comentários o que você identificou nestas divisões, tá bom? É um exercício para que você possa estar fazendo aí ao longo da semana. Procure as divisões que foram mencionadas para você e destaque elas para nós aí, tá bom? Posteriormente, procure os símbolos: ovelha perdida, dracma perdida, bezerro cevado, são símbolos deste conjunto de parábola. E por último, determine qual a reação, qual foi a decisão do auditório. O que o auditório fez após ouvir esta parábola. Tudo isso precisa estar claro para que nós possamos fazer uma interpretação adequada do texto. Diante de tudo isso, qual é o papel do hermeneuta? Nesse sentido, o hermeneuta é um construtor de pontes. Ele rompe essas barreiras impostas pelos abismos, como nós já mencionamos aqui, ou pelos desafios da própria língua, da linguística. Tudo isso o hermenêutica vai rompendo a fim de trazer a interpretação adequada, pretendida pelo autor original. Lembrando que uma das ferramentas da hermenêutica é a exegese, essa ciência que vai até o texto e extrai do texto o seu significado. E o hermeneuta, ele tem esse papel fundamental de ir ao texto rompendo estes abismos ou os desafios da linguística, conforme nós mencionamos aí. Um exemplo claro disso, Atos 8:35,
nos diz que então Filipe, abrindo a boca, pois ele está diante de um eunuco que está cheio de dúvidas com relação ao texto que estava lendo, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo. Filipe, fazendo um papel de um hermeneuta, ele vai ao texto, ele rompe os abismos que ali estão propostos, tanto os abismos que nós mencionamos anteriormente, como os desafios da linguística, e rompendo assim, anuncia Jesus Cristo àquele eunuco. Chegamos assim ao fim da nossa aula e eu quero concluir com vocês citando uma frase de Robert Collier, que ele vai dizer: sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Se nós queremos ter sucesso, êxito no nosso labor teológico, nós precisamos fazer isso diariamente, dia após dia, dia e noite. Nesses pequenos esforços semanais, assim nós vamos crescendo e teremos sucesso no nosso trabalho. Tá bom? Compartilhe o link desta aula, compartilhe o link do nosso canal, curta este vídeo e deixe aí o seu comentário, pois tudo isso é muito importante para nós, tá bom? Um grande abraço e eu espero você para o nosso terceiro encontro na semana que vem. Até lá! Yeah.